E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do vestibular da URGS de 2012 que fala sobre termodinâmica. A questão diz o seguinte: a figura abaixo apresenta um diagrama PV que ilustra um ciclo termodinâmico de um gás ideal. Este ciclo com a realização de trabalho de 750 joules. Ocorre em 3 processos sucessivos. No processo AB, o sistema sofre um aumento de pressão mantendo o volume constante. No processo BC, o sistema se expande mantendo a temperatura constante e diminuindo a pressão. E finalmente no processo CA, o sistema retorna ao estado inicial sem variar a pressão. Então nós temos aí, respectivamente, uma transformação isocórica, uma isotérmica e uma isobárica, né? Nos processos AB, BC e CA, conforme a questão explica aí pra gente. Aí a pergunta da questão é o seguinte: o trabalho realizado no processo BC e a realização entre as temperaturas TA e TB são, respectivamente, eu tenho que fazer achar duas informações aí em relação a esse enunciado. Bom, a primeira questão, o trabalho do processo BC é só essa curva aqui. A gente tem que analisar esse trabalho através da área que essa curva toda vai desenhar. Por que eu posso fazer através da área? Porque o gráfico é um gráfico de pressão por volume. E todo gráfico de pressão por volume, a área me informa o trabalho do processo ou do ciclo, né? Dependendo da situação. Então eu já deixei separadinho aqui, desenhadinho para vocês, o processo BC, né? Já que a gente quer a área do processo BC apenas. Mas a questão já me deu um trabalho, né? Ela me deu 750 joules aqui como o trabalho do ciclo. O que isso significa? Significa que essa área de dentro do ciclo todo, essa área que eu estou pintando aqui mais ou menos, ela já me dá 750 joules. Por que a questão me deu essa informação? Porque no processo BC essa área faz parte, ela está dentro, e como é uma curva eu não saberia calcular. Então a questão me dá para facilitar, né, a análise. O que eu posso dizer então? Que essa área aqui é a própria área do ciclo e essa área faz parte do processo BC. Então só nessa área eu já tenho um trabalho de 750 joules. Só que como a gente quer o trabalho do ciclo, né, é toda a área abaixo dessa linha, abaixo da linha do ciclo. Então essa areazinha aqui, ó, a gente ainda não sabe o valor dela, desse retângulo aqui. E para ter toda a área abaixo do ciclo, eu preciso desse pedaço aqui. Esse pedaço que não faz parte do ciclo, né? Mas no processo BC ele faz parte. Então, basta eu calcular a área desse retângulozinho. Como é que eu faço, né? Para calcular a área de um retângulo, a gente sabe que é base vezes altura, né? Onde a base, ela é o valor que vai de 1 a 8, ou seja, a base é 7 para esse retângulo. A altura, né, ela vai de 0 a 80, então a altura são os próprios 80 de pressão que a gente tem. Então, 7 vezes 80 vai me dar o trabalho dessa área, desse retângulo, dessa área verde. 7 vezes 80, nós encontramos aí então 560 joules. O trabalho total, o trabalho todo do processo BC, é toda a área abaixo do processo. Então, é a área vermelha mais a área verde. Fazendo a soma dessas duas áreas, né, desses dois trabalhos calculados, a gente encontra 1.310 joules de trabalho no processo BC. Sabendo isso, a gente já consegue excluir algumas alternativas, ficar entre a alternativa A e a alternativa B. Bom, agora a segunda parte é achar uma relação entre as temperaturas TA e TB. Temperatura TA no ponto A e temperatura TB no ponto B. Só lembrando, né, no ponto A, deixa eu botar aqui os valores, no ponto A, nós temos uma pressão de valor 80
pressão em A, né? Valor 80 newtons por metro quadrado e um volume de valor 1 metro cúbico. Em B, nós temos uma pressão de valor, pressão em B, 640 newtons por metro quadrado e um volume de valor 1 metro cúbico. Até porque no processo AB é um processo isocórico, né? E, como a gente sabe, queremos encontrar uma relação entre a temperatura A e a temperatura B, né? Ver qual é a relação entre elas. Como é que a gente vai fazer? Como o gás é um gás ideal, a gente vai usar a equação geral dos gases ideais, né? O Povoltot-PVT. Lembrando que, como o volume é constante, ele não precisa fazer parte da relação de igualdade, porque ele acaba se cortando, é o mesmo número dos dois lados, né? É 1 e 1 dos dois lados. Apesar de não fazer diferença botar o 1 ali, se fosse qualquer outro número também não faria diferença, porque na transformação isocórica o volume ele acaba saindo. Então a gente vai ficar ali com pressão, que é 80, né? Aqui é o lado A e aqui é o lado B. Então pressão com 80 dividido pela temperatura TA. Do outro lado nós temos a pressão de 640 dividido pela temperatura TB. O que a gente pode fazer aqui, né? Primeiro, para tirar as frações, é passar, né? TA para cá multiplicando e TB para cá multiplicando. Aí a gente não fica com as temperaturas lá embaixo. Então vai ficar assim, ó. TB vezes 80 sobre nada, né? Eu ia botar sobre alguma coisa. É igual a 640 vezes TA. Primeiro só tirei as frações. A segunda parte é fazer o quê? Como a gente quer achar? Olhando as alternativas ali, ó, é sempre TA igual a alguma relação de TB. Então a gente vai isolar o TA e botar tudo para o outro lado e ver o que sobra, né? Isolando o TA. Então vai ficar assim, ó. Vou botar aqui em cima. Esse 640, ele vai passar, então, para o outro lado, dividindo. E daí vai ficar TB vezes 80 dividido por 640, igual a TA. Bom, agora a gente simplifica, né? Pode cortar os zeros, 8 por 64. Dá para simplificar dividindo em cima e embaixo por 8. O que vai dar TB 8 dividido por 8 dá 1. 64 por 8 dá 8. Então TA é igual a TB sobre 8. Essa é a relação que nós temos entre os dois. Olhando as alternativas, dentre as que sobraram, né, A e B, aqui me mostra a relação correta é a da alternativa A. Então o trabalho total é 1.310 joules e a temperatura TA é igual à temperatura TB dividida por 8. Alternativa A para essa questão, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a resolução. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!